retornamos aqui para convidá-los para o nosso seminário de hoje com o tema Família e com o nosso irmão André Parente conduzindo o estudo. Que possamos tirar muito proveito desse estudo tão importante. Então, vamos lá. Iniciando a segunda parte, vamos trabalhar com a segunda definição de família. Ela foi dada pelo professor Herculano Pires, e ela diz assim: o homem é relação e a família é o meio de relação em que ele absorve a seiva humana que o faz homem. Então, pela família, nós nos fazemos seres humanos também, não é? É muito importante essa instituição para os desafios da sociedade. E ela se encontra em crise hoje. E, por isso, esse evento ele tem uma importância de possibilitar a reflexão para todos nós, para que possamos passar essas ideias adiante da necessidade de se resgatar na sociedade atual o ideal de família, porque foi perdido. Você chega numa turma hoje, numa classe, e faz uma pergunta assim: quantos aqui querem contrair família? Não são todos, né? Nem a metade. São poucos os que querem contrair família. Ah, mas a culpa é deles. Não, não é. Alguma coisa que eles estão vendo que não estão concordando. Nos lares, as brigas entre os pais, né? Muitas vezes tem a participação do componente espiritual inferior, aí você fala alguma coisa para sua esposa que você não gostaria, que você pode se arrepender. A sua esposa também fala para você, naquela necessidade ligada à vaidade humana de você dar a primeira palavra e depois querer fechar a conversa e dar a última. Então, é isso que o Espiritismo vem, de alguma maneira, trazer para a reflexão. Problemas que acontecem, que pela ciência materialista nós não conseguimos resolver, e através da ciência espírita nós começamos a perceber que muitas vezes, nem sempre, mas o componente espiritual de ordem inferior acaba nos influenciando a fazer coisas que nós, no nosso interior, não gostaríamos de fazer. Então, o Herculano Pires foi muito feliz quando disse que a família é o meio de relação em que ele, o homem, absorve a seiva humana que o faz homem. Então, não adianta você romper com a instituição família, fora do tempo, às vezes não a partir do diálogo, é aquele desejo, às vezes, de sair da casa dos pais, né, que os jovens têm muito. Tem até aquele livro da Ivone Pereira, que fala sobre a jovem Palmira, Nas Telas do Infinito, parte 1. O nome da história é Uma História Triste, que foi contada pelo Bezerra de Menezes. E aí a Ivone Pereira estava amargurada no interior de Minas Gerais, quando ela vivia lá, e reclamando da vida. A própria mãe da Ivone não tinha gostado desse comportamento dela. Aí depois ela vai para o quarto, faz uma prece, lembra de Francisco de Assis, o Cântico do Sol, né, muito bonito. E aí ela consegue se sintonizar com o mais alto e o Bezerra vai ao seu encontro, porém, tomando, né, uma iniciativa educativa de levar a Ivone a refletir sobre problemas maiores do que o problema que ela estava enfrentando. Aí viajam fora do corpo, né? Para o espírito encarnado viajar fora do corpo é sempre positivo, ele se sente livre, etc. Aí passaram por Botafogo, né? Pelo mar, e depois foram parar numa favela do Rio de Janeiro, de nome a Favela do Querosene, né? E aí, chegando lá, Ivone percebe que tinha uma jovem loira que estava prestes a desencarnar porque tinha contraído tuberculose. E aí a Ivone não entende como que aquela menina, né, jovem, loira, bela do ponto de vista exterior, mas passava por aquilo e revelava tamanha grandeza de alma, porque ela também tinha desenvolvido beleza interior, e como que ela precisava passar por aquela situação. Aí ela pergunta a Bezerra de Menezes, espírito, entende que seria importante voltar à encarnação anterior daquela jovem loira, de aproximadamente 20 anos, que estava desencarnando no Morro do Querosene, e Bezerra conta a história da encarnação anterior desse espírito como uma jovem morena, muito bonita, teve a prova da beleza, porém sucumbiu nessa encarnação. Bezerra conta que a jovem Palmira, ela era muito bela e tinha a prova da beleza e a prova da pobreza, e não aceitou a prova da pobreza. Sua mãe era costureira e o seu pai, quando desencarna, ela não aceita, se revolta, que é um outro problema que nós temos em família. Quando desencarna alguém na nossa família, tem duas possibilidades: ou você utiliza a experiência da morte, né, a mola propulsora
que a experiência da morte possibilita para você crescer, para você se desenvolver, para você, até em homenagem à pessoa que fez o passamento, dar uma mensagem para a sociedade terrena, ou você se revolta e começa a se perguntar por que comigo, não era para acontecer comigo, por que não aconteceu com outra pessoa, etc. A Palmira se revoltou, e a revolta, ela é porta de entrada para vícios se desenvolverem e se manifestarem. E logo depois, ela ajudando a mãe, a história diz que ela foi pedir um adiantamento, porque não tinha como dar de comer para os seus irmãozinhos, etc. Ela foi pedir um adiantamento numa casa, né, de uma senhora de posses, para poder comprar comida para sua família, e aí a jovem Palmira recebeu como resposta um não de forma muito agressiva. Ela foi praticamente ridicularizada na casa dessa senhora. A partir dali ela se revoltou, quis sair de casa, saiu antes do tempo. Até para sair de casa a gente precisa pensar qual é a melhor maneira de sair, né? O melhor, o mais maduro é sair em harmonia com as pessoas. Se não foi possível sair em harmonia, né, que possamos um dia revisar essa situação e pedir desculpas se preciso. Lavar a vasilha do arroz é isso também. E aí a jovem Palmira começou a utilizar o seu corpo e contribuiu para destruir lares, famílias, etc. Bem, o fundo da história, ela reencarna como a jovem loira, também passando pela prova da pobreza e, mais uma vez, tendo a prova da beleza, que Narciso sucumbiu. E ela consegue realizar a maior vitória que existe, que, segundo Platão, é a vitória sobre nós mesmos. E ela se recupera perante a lei divina, que é incorruptível, como diz a literatura de Ivone Pereira, né, as obras psicografadas por ela, e ela consegue se harmonizar com as leis divinas. Então, assim, é sempre importante nós falarmos sobre isso. O Espiritismo, embora não seja a única visão de mundo, de fato pode abrir novas possibilidades de entendimento sobre as experiências que nós passamos no dia a dia. Então, vamos continuar. A visão espírita da família. O que tem de diferente das visões que nós passamos na primeira parte? A família se apresenta, portanto, na concepção espírita como um dinâmico de forças espirituais, produzido pela evolução terrena e destinado a formar nas conjugações familiares a nova humanidade terrena. Então, uma definição também do professor Herculano Pires, e nós gostaríamos de chamar a atenção para essa parte. A família se apresenta na concepção espírita como um dinâmico de forças espirituais. Então, o que seria isso? Esse dinâmico de forças espirituais, não é? Será que esse componente espiritual, que pode ser de ordem superior ou inferior, esse componente nos influencia em família? Com certeza que sim, não é? Arriscamos dizer que na maior parte das vezes que discutimos em família, o ambiente ele não é muito equilibrado, né? Dá para perceber, principalmente para quem é mais sensitivo, quem tem mais sensibilidade, quando o seu lar está em harmonia e quando ele não está em harmonia. Quando ele não está em harmonia, acho que o papel da pessoa mais madura é não deixar que o pior aconteça. Às vezes você tem 5 minutos, 10 minutos, onde você percebe que o ambiente não está muito equilibrado, e você pode fazer uma prece, que sempre nós esquecemos, que é um tipo de respiração da alma. Você pode colocar uma música, nem que seja só para você no seu quarto, porque essa música pode irritar outro componente do lar que tem uma visão de mundo diferente. Você pode sair do seu lar, voltar um pouquinho depois, não é? Ir comprar alguma coisa, ir visitar alguém, e encontrar, muitas vezes isso acontece, o lar mais harmonizado na sua volta. Então, tem determinados recursos que nós aprendemos mediante a experiência da vida que podemos utilizar para não permitir que o pior aconteça. O pior, nesse caso, é a discussão, e nós sabemos que a violência doméstica é um problema das sociedades terrenas ainda, onde as pessoas acabam cometendo equívocos do ponto de vista físico, que depois certamente vão se arrepender, né? Então, todo cuidado é pouco, porque geralmente no lar você acha que você está protegido, não é? Então, é onde você mais permite a invigilância crescer. Então, você chega no seu lar, senta no sofá, olha para a televisão, tipo, aqui não vai acontecer nada, e muito pelo contrário, é ali que vai acontecer. E às vezes não tem hora, pode ser meia-noite ou 6 horas da manhã. Tem pessoas que brigam às vezes 6 horas da manhã na hora do café da manhã.
e por coisas simples que se tornam depois mais complicadas. A pessoa puxa assunto com você. Aí, vamos supor que você seja uma pessoa que precise de tempo para acordar. Não seja uma pessoa comunicativa ali nos primeiros 30 minutos quando você acabou de acordar. Mas você não está fazendo nada de maldade e nem não está respondendo a pessoa porque você não gosta dela. Mas a pessoa pode interpretar de forma equivocada. Por que você não me respondeu? Você não gosta de mim? Não é? Eu falo sempre sozinha. Então, mas isso não é verdade. Às vezes a pessoa precisa de 30 minutos para acordar, para lavar o rosto, para despertar. Cada um é de uma forma, cada um é de um jeito. Não adianta no nosso lar nós obrigarmos as pessoas a serem como nós gostaríamos que elas fossem. Cada filho é de uma forma, age de uma maneira, e a gente precisa respeitar, porque como disse muito bem deixa eu pegar aqui. O Hermínio Miranda, nessa obra Nossos Filhos São Espíritos, nossos filhos são espíritos, não é? Eles são diferentes, são singularidades específicas. A evolução, ela é muito dinâmica, cada filho aprende de uma forma. Se você tem 3 filhos, eles não vão aprender da mesma maneira. O Hermínio Miranda, ele foi muito corajoso, porque nesse livro ele reconhece que quando foi pai pela primeira vez não estava preparado. Porém, ele teve o desejo de escrever um livro para ajudar os futuros pais. Esse livro de historietas, como diz o prefaciador Jorge Andréa, que também deu uma excelente contribuição para o espiritismo, ainda encarnado. Esse livro ele é muito bom, porque são histórias que nos ajudam a compreender a importância de nós educarmos os nossos filhos. Bem, continuando. Então, o espiritismo apresenta uma nova concepção de família, podemos afirmar isso. Nós encontramos nessa mensagem psicografada pelo Chico Xavier, de autoria do Cornélio Pires, um resumo, de alguma maneira, do que a mensagem espírita pode fazer para nos auxiliar a uma compreensão mais elevada do tema família, da instituição família. Ela é uma mensagem muito forte, gostaria que vocês não ficassem chateados comigo, porque ela é como se tivesse o poder de sacudir a poeira, mais ou menos assim. Ela vai dizer, olha, não podemos mais nos iludir, é preciso saber e conhecer o que nós estamos passando nos nossos lares, não é? Porque para o espírita, talvez seja mais fácil compreender por que um pai não tem afinidade com o filho. Para o espírita, talvez seja mais fácil compreender por que uma mãe, às vezes, se comunica com uma filha só pelo olhar, e com a outra filha, ela falando, a filha sente sentimento de repulsa pela voz dela. Isso não é à toa, isso não é por acaso, isso tem um porquê, que nós vamos agora entender com essa mensagem muito interessante do Cornélio Pires. A mensagem surgiu quando o Chico Xavier, ele tinha um coração muito bom, ele visitava as pessoas todos os sábados à noite nos seus lares. E numa de suas visitas ele percebeu que o conteúdo de ódio e rancor era muito grande. As pessoas sentiam raiva, sócios haviam se separado, marido e esposa, filhos e pais. E o Chico depois recebeu, então, uma mensagem intitulada Ódio e Vida, que fala sobre todas essas situações que nós passamos na sociedade. E a mensagem diz assim: recebi o seu bilhete, meu caro Joaquim Lorena. Respondo: ódio é loucura, que nunca valeu a pena. Sei que você tem sofrido muita pedrada encoberta, mas não se vingue, perdoe. O tempo tudo conserta. Tem coisas na família que nós passamos, que nós erramos, que nós precisamos do tempo para reparar, para corrigir. Mas o primeiro passo é você, ao menos, ficar disponível para a reaproximação, não é? Às vezes a vida oferece a oportunidade da reaproximação e, por vaidade, por orgulho, nós fechamos. Não, ainda não. Eu não desejo mal para essa pessoa, mas o que ela fez, ela vai pagar. Aqui se faz, aqui se paga, não é? Então, interiormente, você guarda uma visão, um sentimento de que, se acontecer, também você não vai ficar triste, se for uma coisa ruim na vida da pessoa, porque ela fez por merecer, mas nós não somos juízes do universo.
A lei de Deus tem os seus próprios mecanismos para ajustar pessoas e fatos. Não precisa que nós nos coloquemos na posição de justiceiros, não é? De fazer a pessoa sofrer. Não se retribui o mal com o mal, não se retribui crueldade com crueldade, senão você entra num ciclo vicioso. Qual foi a recomendação de Jesus sobre as relações humanas? Reconcilia-te ou concilia-te com o seu adversário enquanto estás no caminho com ele na atual encarnação, para que o adversário não te entregue ao juiz, a nossa própria consciência, para que o juiz não te leve ao oficial de justiça, a lei de Deus que vale para todos, para ricos e pobres. Deus não faz acepção de pessoas. E continuando o texto de Jesus, e que ambos, o juiz e a lei de Deus, não te encerrem na prisão. O que seria a prisão? O ciclo vicioso das encarnações. Diz o final do texto, daí você não vai sair, até pagar o último ceitil. Mensagem simbólica que significa o seguinte, daí você não vai sair, enquanto você não lavar a vasilha do arroz. Enquanto você não resolver o problema com a sua mãe, com o seu pai, com o seu tio, primo, prima, irmão, irmã. Não adianta você querer ser um missionário do espiritismo, um missionário de qualquer visão de mundo, se você ainda não conseguiu resolver o problema mais básico e mais direto, que é o problema, né, da nossa convivência familiar. Obviamente que temos mais afinidade, o espiritismo vem alargar o conceito de família, não é? A família não é consanguínea apenas, ela é espiritual, e o espiritismo nos estimula a amar, inclusive, pessoas que não são do nosso grupamento familiar. Mas longe do espiritismo também fechar a porta para uma necessidade intransferível e insubstituível de convivência familiar. Às vezes as pessoas interpretam aquela passagem bíblica de forma muito literal. A quem é meu pai, quem é a minha mãe, senão aquele que faz a vontade do meu pai. Mas é um mecanismo de defesa que pode ser utilizado para você se afastar de um problema que foi colocado para você e que você pode, no mínimo, suavizar, não é? Aliviar. E não deixar para depois porque o nosso amor é só pela humanidade. Pode ser pela humanidade, mas também por aqueles que convivem conosco, por que não? Até porque seria, assim, muita ingenuidade nós acharmos que nós nascemos num grupo familiar por alguma circunstância não importante do universo. Então é mais ou menos esse conteúdo que a mensagem vem apresentar. Continuando a mensagem, quem apanha aguenta feras, assim qual você me diz, mas quem ofende ou maltrata é muito mais infeliz. Se a pessoa está ofendendo a você, a responsabilidade é dela. Se você responder na mesma direção, a responsabilidade também passa a ser sua. Quem ofende não pode estar bem perante a lei de Deus, né, perante a sua própria consciência. Certa vez Kardec perguntou aos espíritos onde estão escritas as leis de Deus. A resposta foi, na vossa consciência. Sabemos quando nós erramos. Nós temos até determinadas noções do que pode acontecer dependendo do nosso comportamento. Então, muita coisa pode ser evitada. É essa a proposta do nosso trabalho. Então, quem ofende ou maltrata é muito mais infeliz. Se nós não podemos resolver o problema, a responsabilidade é da pessoa e não nossa. Ela vai ser entregue, como todos nós, à lei de Deus, à lei maior, que é soberana, que vale para todos. Quanto mais o espírito é evoluído, podem reparar pela história do espiritismo e das religiões, mais respeito ele tem pelas leis de Deus. E menos ele tenta, de alguma maneira, tirar, eliminar qualquer recomendação divina. A misericórdia divina vai atuar, mas ele vai sempre respeitar a lei. É isso que nós observamos em espíritos como Eurípides Bassanufo, Anália Franco, né? Espíritos à frente do tempo, Bezerra de Menezes, espíritos mais maduros, espíritos mais evoluídos, são espíritos que têm reverência, respeito às leis divinas. Continuando, para quantos nos imponham golpe, injustiça, pesar, injúria ou perseguição, a desforra é perdoar. Então, o jeito é próprio do Cornélio Pires, que é até parente do Herculano Pires, foi parente. Mas a mensagem, o conteúdo, ele é muito proveitoso para esse tema. Diz assim o Cornélio Pires, ainda nessa mensagem, assim é porquanto a vida não faz princípios em vão,
e a vida extingue as discórdias na lei da reencarnação. Vamos lá, essa parte é muito importante do nosso trabalho. Sem a reencarnação não dá para entender muitas coisas que acontecem conosco no dia a dia. Não tem como. Aí você vai achar que sua mãe não gosta de você, seu pai não gosta de você, que você não gosta da sua mãe, que você não gosta do seu pai. Com a reencarnação fica mais fácil. A pergunta é, por que eu não consigo ter afinidade com o meu pai? Por que eu não consigo ter afinidade com a minha mãe? Tem um livro... Eu só cito esse autor encarnado, Inácio Ferreira. Psiquiatria em face da reencarnação. O Inácio Ferreira tinha um trabalho muito bonito em Minas Gerais, num hospital de psiquiatria. E aí tem uma história que se intitula nesse livro dele, muito bom, Filho que Detesta os Pais. E é a história de um rapaz forte, compleição robusta, solteiro, com 24 anos de idade, filho de pais italianos, gente simples, trabalhadora e honesta, vivendo há vários anos cercada pela amizade de todos em uma cidade do Triângulo Mineiro. O filho não conseguia ouvir a voz do pai. Ouvir. Se o pai chamasse a atenção dele, era a pior coisa do mundo. No lar, ele piorava. Ao sair do lar, ele melhorava, que é a sensação que muitos de nós temos, não é? Claro que tem famílias que são mais evoluídas, não queremos ter aqui uma visão pessimista, mas pelo estágio evolutivo do planeta Terra, nós sabemos que isso não constitui a maior parte, não é? Tem famílias que são exemplos mais maduras, mais harmonizadas, que você olha e até se inspira, né, no comportamento delas, a união, um ajudando o outro, a discrição. Não é? Nós conhecemos uma família que até num próprio enterro, apesar deles serem de outra visão de mundo, eles são filiados ao catolicismo, mas uma família com um senso de humor, não é desrespeito, mas com uma pitada de humor para experiências difíceis. Você não desrespeita, mas ao mesmo tempo você tenta levar de forma mais suave a experiência difícil. E, no entanto, são filiados a outra religião, mas ali entendendo que algo maior deve, né, de alguma maneira, reger todas as experiências. Se a avó querida, né, dos meus amigos de infância, no caso deles, se ela precisou partir, mas eles tinham uma visão de que para ela deveria ser melhor, e, no entanto, filiados ao catolicismo, que para nós, às vezes, muitas vezes, nós achamos superiores às outras pessoas das outras religiões. E mesmo sem a quantidade de informações que nós dispomos, muitas vezes esses companheiros já apresentam comportamentos mais maduros em experiências difíceis, não é? Então, foi um encanto observar nesse sepultamento o comportamento deles. Claro que eles sentem saudade, né? Um outro dia, no aniversário de uma das pessoas dessa família, eles fizeram um aniversário na mesma casa onde essa companheira vivia, você percebia a saudade. Eles não falavam, mas tudo ali lembrava ela, né? Porque foi uma líder da família, uma senhora muito respeitável, a dona Gina, não é? Então, assim, eles lembravam, mas de forma muito interessante, de forma muito leve, né? E esse comportamento dessa família nos chamou a atenção. Então, tem famílias que são exemplos para outras, mas a maior parte não, né? A maior parte ainda não aprendeu aí a lavar a vasilha do arroz. Vamos voltar aqui, então. Quando ele saía de casa, ele melhorava, segundo Inácio Ferreira. E aí ele foi parar lá no hospital psiquiátrico, que era dirigido pelo Inácio Ferreira, e com o auxílio de uma equipe mediúnica séria, eles chegaram à conclusão, após a informação de um espírito amigo, que tinha sido o pai desse rapaz na encarnação anterior, que ele era um jovem com atitudes intempestivas, fora de hora, né? Ele agia sem pensar, sem maturar a situação. E aí eles moravam em Malhada, em Portugal. Ele sempre foi um bom filho, diz o espírito contando, né? Disposto, trabalhador, porém muito genioso e dado a valentias, devido mesmo ao seu gênero de negócios, convivendo com toda a classe de pessoas, pois possuía um armazém com uma grande adega e fazia viagens constantes à Espanha. Vivia em Portugal, na Península Ibérica, e ia para a Espanha com frequência. Contrariando a minha opinião, diz o espírito, e o conselho de vários amigos, casou-se com uma moça cujo conceito não era muito bom. Após o seu casamento, aceitou um tio por sócio, e certo tempo depois, de volta de uma de suas viagens, teve desconfianças de que o tio tornara-se amante da sua esposa. E é verdade, o tio se tornou amante da esposa dele, ele descobriu e acabou contribuindo, né, para o desencarne dos dois, ele matou os dois.
e aí reencarnaram na mesma família, o tio virou o pai dele e a antiga companheira a mãe. Por isso que ele tinha dificuldade, né, de conviver com o agora pai e a mãe. E aí o Inácio Ferreira não entendia como que ele era tão educado, tão disposto a ajudar no hospital, e era só falar que ele ia receber alta que ele piorava. Bem, a história é forte, porém isso pode acontecer. E somente a lei da reencarnação para explicar por que tantas animosidades ainda existem entre pessoas da mesma família. Com o tempo, eles vão se harmonizar perante a lei de Deus. Talvez seja necessária uma nova encarnação no mesmo grupo familiar. Mas, pelo que analisou Inácio Ferreira encarnado, ali, mesmo que aquelas pessoas não tivessem um conhecimento da reencarnação e do espiritismo, mesmo que todo o trabalho psicológico e psiquiátrico fosse feito para amenizar a situação, aquelas pessoas dificilmente conseguiriam, num curto espaço de tempo, entenderem o porquê daqueles sentimentos brotarem com tanta intensidade. Então, essas situações, elas precisam ser analisadas com cuidado. E essa história é muito semelhante ao que o Cornélio Pires, através do Chico Xavier, vai nos contar agora, nessa parte da mensagem que diz assim, ó: veja o problema de Amélia. Por ódio arrasou com Benta, mas Benta nasceu de novo. É a filha que ela amamenta. Pode parecer algo forte, chocar, mas, na verdade, isso é a tradução da misericórdia de Deus. Não tem coisa mais bonita do que as pessoas se reaproximarem, através da maternidade, através da paternidade. Não é? Você amamentar seu próprio filho, sua própria filha, você cuidar, você orientar, você educar, você contar histórias para o seu filho. Então, Deus, com o perdão da expressão, Deus é muito inteligente. Através do véu do esquecimento, a antiga água lá do rio do esquecimento na planície Létes, da história de Platão no livro A República, com o véu do esquecimento nós podemos conviver com pessoas que nem sempre tivemos afinidade. Ah, mas isso dá medo. Não é para dar medo, é para nos ajudar a aprender a arte da convivência, não é? Não é para ninguém chegar em casa hoje, nossa, o que aconteceu? Será que eu matei essa pessoa ou essa pessoa me matou? Não é isso, não é maduro saber. Isso é fofoca espiritual. Não é necessário nós o que aconteceu. A parte mais madura é o que eu posso fazer daqui para frente. Até porque você não vai voltar e vai corrigir aquilo que foi feito no sentido de modificar a história. Você pode fazer desse ponto para o futuro, né? Você vai usar o princípio de reparação que pertence à lei de Deus, mas de outra forma, e não voltando ao passado, porque o lugar do passado é no passado. Você só volta ao passado num sentido pedagógico para que você possa melhor viver o presente. Porque tem pessoas que não conseguem esquecer o passado e isso atrapalha a vida delas na atualidade. Tem pessoas que nem precisam fazer terapia regressiva, mas mesmo que inconscientemente elas lembram do passado, do pretérito espiritual delas todos os dias. E isso impede delas crescerem espiritualmente. Então você precisa aprender, poxa, vivo num lar, já deu para perceber, ninguém é tão ingênuo com quem que eu tenho afinidade e com quem eu não tenho. O que eu posso fazer para ajudar? Não é? Essa que é a pergunta. Todo lar tem pessoas que vieram para ajudar. No meu lar, não fui eu. Por questão de honestidade, foi minha irmã. E Denise até conhece, foi professora dela. Se vocês perguntarem qual é a religião da minha irmã, eu não sei. Minha irmã, ela gosta da Seichonoye, que é uma filosofia que minha avó ensinou para a gente. Não é? Minha irmã, ela também lê livros espíritas. Não sei, isso é uma questão dela, né, opção dela, mas assim, ela desde criança, ela é 4 anos mais velha do que eu, e tem uma mais nova, a Andréia, mas ela sempre demonstrou uma certa maturidade prévia para pacificar conflitos. Ela tem uma sabedoria própria, essa sabedoria é ligada ao espírito dela, que antes de acontecer alguma coisa no nosso lar, ela já vem, olha, muda de assunto, não tem aquelas pessoas que conseguem mudar de assunto? Isso é muito bonito. E nós podemos aprender com essas pessoas, inclusive de outras religiões, de outras visões de mundo. Aí ela consegue, do jeito dela, e vai contornando a situação, tem um jeito próprio para falar com meu pai, não é? Então, isso é muito bonito, é um exemplo do nosso lar. Então, continuando, Benta nasceu de novo, é a filha que ela amamenta. Numa versão prolongada, Ninita matou Concheta, e eis que a vítima voltou, são agora avó e neta. Tem avó que consegue ter afinidade com o neto, mas com a outra neta, de repente, não tem tanto. Até se vocês forem reparar, até para pegar no colo é diferente. Tem criança que pula no nosso colo com a maior facilidade. Tem outras que você precisa, conquistar. Né? Você tem que conquistar.
No caso de Gabriel Delany e Kardec, eles tinham afinidade. Nós estamos montando um trabalho atualmente sobre Gabriel Delany, e nós percebemos no estudo que o Gabriel Delany via Kardec e pulava no colo dele, eles brincavam, afinidade. Mas tem crianças que nós não conseguimos ter tanta afinidade, e precisamos aí nos aproximar dessas crianças e tentar fazer esse trabalho educativo, né, teoria das relações humanas, das relações sociais. Continuando, numa briga provocada, Cristina apagou Léo Gama. Léo, porém, tornou a terra é o filho que ele mais ama. Prejudicavam-se em ódio Rosendo e Janjão de Tuta. Morreram e renasceram 2 irmãos gêmeos em luta. A mesma história que nós contamos na primeira parte sobre Esaú e Jacó. Só que ali na tradição hebraica, no Antigo Testamento, e aqui através de uma mensagem psicografada pelo Chico Xavier, de autoria do espírito Cornélio Pires. Não significa dizer que todos os irmãos gêmeos sejam adversários do pretérito, mas em muitos casos isso pode acontecer. Lalau, em longa demanda, matou Quincas da Moenda. Quincas voltou, é o netinho que vai herdar-lhe a fazenda. Muitas brigas acontecem nos lares, por causa de dinheiro, de testamento. Não é? Até na hora do enterro, às vezes tem briga para quem vai pagar o enterro, quem não vai, tem gente que foge, uma confusão danada. Tudo isso acontece com todos nós, não é? Vai variar um pouco de caso para caso, de tipo, né, para tipo, mas assim, podemos dizer que essas dificuldades, quando algum ente querido está enfermo, na hora de visitar, nem todas as pessoas ajudam, tudo isso é família, e precisamos refletir sobre esses temas para nós evitarmos muitas situações que podem ser criadas a partir da vida atual. Por ódio ao genro, o Trajano caminha de mal em mal. Esse negócio da sogra, do genro, também nós encontramos até na tradição popular, nas músicas, não é? As pessoas que falam mal da sogra, minha sogra não gosta de mim, né? Ela só pode me odiar. Aí tem gente que diz, não, minha sogra parece uma segunda mãe. Isso varia de caso para caso, porém também interfere nos assuntos familiares. Então, por ódio ao genro, o Trajano caminha de mal em mal, sempre esgotado e nervoso de hospital para hospital. É uma consequência imediata que a psicologia explica muito bem, não é? O Henrique Fernandes, por exemplo, explica isso muito bem. Assim, quanto mais raiva você sente, ódio, rancor, a possibilidade de você contrair uma enfermidade é muito grande. São as doenças psicossomáticas que são somatizadas no corpo, se materializam no nosso corpo físico. Então, sentir raiva não é maduro, ainda que seja difícil. Diz a mensagem, se você quer ser feliz, nunca se arrede do bem. Auxiliando e servindo, não pense mal de ninguém. Perante a bênção da vida, perdão é saúde e fé. Ame e perdoe, caro amigo. Deus é amor, isso é que é. A mensagem foi dita, né, foi trazida por Cornélio Pires, Espírito, o livro Astronautas do Além, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos lá, um pouquinho de doutrina agora, porque a doutrina espírita, principalmente o estudo da codificação, é a base do nosso conhecimento para que possamos aferir as informações espirituais. Porque nem tudo que vem do invisível é legítimo e merece a nossa atenção. Desde João, evangelista, nós sabemos que precisamos provar para saber se todo espírito vem de Deus, porque muitos, às vezes, transmitem informações que não são informações, de fato, racionais, lógicas, e informações que possam contribuir para o nosso adiantamento intelecto-moral. Então, no Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, na pergunta 204, Kardec perguntou aos espíritos assim: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Resposta dos espíritos: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Então, as ligações atuais, segundo a resposta, remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós. Claro que todo lar você vai ter simpatia, senão seria impossível suportar. Tem sempre uma pessoa que você olha para a pessoa e se comunica,
que a pessoa ajuda você a viver, não é? A pessoa é companheira, companheiro, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, é possível. E isso é muito bonito, não é? É uma relação muito verdadeira. Agora, tem certos espíritos que vos parecem estranhos no mesmo lar, que é a sensação de você ser um peixe fora d'água, né? De você não conseguir respirar tranquilamente no seu próprio lar. Então, muitas pessoas sentem essa sensação. Aí você sai do lar, melhora, aí você volta para o seu lar, piora. E o que deve ser construído é o contrário, né? Você encontrar no seu lar o aconchego, o local de recolhimento, de análise, de revisão do seu dia. É o ideal que nós buscamos. 208. Essa pergunta muitos têm medo, né? E nós ficamos preocupados quando nós lemos essa pergunta pela primeira vez, porque acreditávamos que o Kardec certamente tinha, em outro ponto da doutrina dos espíritos, falado algo diferente, ou que pelo menos pudesse relativizar um pouco o peso dessa resposta, que é interessante, porém deve ser lida com cuidado, que diz a respeito da responsabilidade dos pais. A pergunta é assim, 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta dos espíritos: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, essa última parte dá medo. Por quê? Se você fez a sua parte, se você se esforçou para ajudar seu filho, e por opção dele ou dela, eles preferem seguir outro caminho, o que fazer a não ser confiar na providência divina? Porque nossos filhos, como disse o Hermínio Miranda, um pesquisador espírita que nós respeitamos, nossos filhos são espíritos, eles não nos pertencem, e a superproteção nem sempre ajuda, não é? No caso da história de Narciso, a mãe dele, a Liríope, fez uma superproteção, ele não se preparou para a prova da beleza, e quando ele se viu pela primeira vez, se apaixonou por ele mesmo, possivelmente caiu no lago e morreu, porque no local só foi encontrada uma flor de nome Narciso, que é bonita, porém inútil. Então, é esse o fundo da nossa discussão, é essa a proposta, bom senso, equilíbrio, em tudo, em todos os setores da sociedade. Bem, Kardec, na Revista Espírita de 1864, numa mensagem muito boa, intitulada Primeiras Lições de Moral da Infância, Kardec fala sobre esse problema dos pais terem dificuldade deles educarem seus filhos. Kardec diz assim, ó, esta falta, sem dúvida, é dos pais. Então, os pais podem errar, tudo bem. Mas é bom dizer, segundo Kardec, muitas vezes estes, os pais, pecam mais por ignorância, desconhecimento, do que por má vontade. Em muitos, há incontestavelmente uma culposa despreocupação. Aí não pode. Despreocupação não pode. Ah, não sei, talvez amanhã, um dia. Não, isso não pode, realmente. Porque é uma responsabilidade muito grande. Tipo o que aconteceu com o Hermínio Miranda. No primeiro filho, ele não estava preparado para ser pai. Mas o que ele fez? Vou me preparar, vou escrever um livro, vou ajudar as pessoas que ainda não se prepararam para essa importante função. Então, a disponibilidade do trabalhador, né, do servo fiel, é essa. O que eu posso fazer? Como Paulo de Tarso disse um dia, o que queres que eu faça? É tentar estabelecer o princípio da reparação, que, de forma muito tranquila e natural, vai aliviar a nossa própria consciência sobre algum equívoco que tenhamos cometido, porque todos nós erramos. E até para lidar com os nossos erros, nós precisamos de auto-perdão. Porque como que você vai perdoar alguém se você não se perdoa pelo que você fez? Não é? Todos erramos. O erro faz parte da evolução. Não há quem tenha chegado à condição de espírito puro sem ter errado. Né? O próprio Jesus dizia, ninguém subiu aos céus senão aquele que desceu.
se subiu porque nem sempre esteve lá, foi galgando, conquistando, subindo a chamada escada de Jacó, que é apresentada no Antigo Testamento, que através da doutrina espírita nós entendemos como uma escala espírita, as gradações evolutivas que nós passamos. Embora a escala espírita não seja absoluta, mas é um referencial importante para nós sabermos em que posição evolutiva nós nos encontramos. Então, Kardec diz, essa despreocupação tenho, mas em muitos outros a intenção é boa, é o remédio que nada vale ou que é mal aplicado. Muitas vezes os pais vão procurar se orientar em programas de televisão que não vão ajudar muito eles serem melhores pais. Aí que é um problema de conceito que precisamos revisar, não é? Tem um programa X que estabelece uma educadora que resolve todos os problemas do mundo, né? Estabelece um cantinho e é o cantinho da punição. Será que essa é a orientação espírita, o que aprendemos com Kardec, desde a época enquanto ele era professor, Hipólito Leon Denisard Rivaio, não é? Como que Kardec pensava, como que o professor Hipólito pensava, e o Pestalozzi, e o Eurípides, quando o seu Germano fazia travessuras no colégio Allan Kardec. O seu Germano fazia travessuras, a porta ficava aberta, ele fugia, ele e o Tomás Novelino, os dois. O Eurípides, uma vez seu Germano roubou os filhotes lá do passarinho lá do colégio Allan Kardec, do Sabiá, e aí o Eurípides sabia, porque tinha uma mediunidade muito aplicada, um espírito muito evoluído, o Eurípides de Bassanufo. O Eurípides sabia que era o seu Germano. Ele poderia punir o seu Germano. O que ele fez? Seu Germano, você sabe quem roubou os filhotes da Sabiá porque ela está agitada? Não sei não, seu Eurípides, não fui eu não. Porque o seu Germano chegou antes de Eurípides, foi lá, roubou os filhotes da Sabiá, levou para casa e voltou para o colégio como se nada tivesse acontecido. E o Eurípides observando, né, sabia que tinha sido ele, porque o Eurípides se desmembrava do corpo com muita facilidade. Muita facilidade. Atuava fora do corpo, ajudava em partos. O Eurípides ainda vai ser conhecido na história da humanidade, porque é um espírito muito evoluído e que, às vezes, nós não conhecemos a história desses espíritos. Aí, depois, o Eurípides chamou o seu Germano e falou, seu Germano, vou fazer uma pergunta para o senhor. Você gostaria que alguém retirasse você da sua família, do convívio familiar, com os seus pais, com os seus parentes? Claro que não, senhor Eurípides, eu não. Então, por favor, faça o favor de colocar os filhotes da Sabiá no lugar. O Germano nunca mais esqueceu esse ensinamento moral de Eurípides, porque Eurípides tinha autoridade moral para ensinar, mas ele poderia punir o seu Germano. O que aconteceu com essa pessoa? Virou professor do colégio Allan Kardec, de Geografia e de Matemática. Esse mesmo que era travesso, que fazia arte, que fugia das aulas, esse mesmo pela capacidade de amar que Eurípides tinha. O problema é que a nossa capacidade de amar é muito pequena. Como dizia o Gandhi, outro grande espírito ligado à filosofia hindu, quando não conseguimos atingir o outro através do amor, não é que o outro seja duro, e sim porque o nosso amor não foi suficiente para tocá-lo. O amor de Jesus pela humanidade é muito grande, desses espíritos mais evoluídos. Como nós ainda não acreditamos na força do amor, que é uma das forças, talvez a mais importante, que move o universo, nós preferimos o quê? A punição, a violência física ou verbal. Claro que você precisa, dentro de uma situação educativa, educacional, dizer não. Se você deixar numa turma, os alunos vão mexer no celular o tempo inteiro, escutar música, fazer exercícios de outras matérias na sua aula, e você não pode deixar, senão você vai ser permissivo. Você tem menos problemas, mas, por outro lado, não é? Você está fugindo do seu papel de educar. Mas também você não precisa, a todo momento, se desgastar, não é? Entrar naquele clima. Tem turmas que você entra, o clima é pesado. Às vezes você dá aula em 6 turmas numa manhã. Você entra em uma, o clima é leve. 50 minutos depois, você entra numa outra que você já entra e já fica com dificuldade de puxar a ideia. Num mesmo colégio. Então, esse dinâmico de forças espirituais faz parte da educação. Como que você vai fazer para aproximar uma turma onde, né, o psiquismo coletivo daquela turma não ajuda muito a você trabalhar? Talvez não seja mais maduro você só brigar no sentido da agressividade. Você pode dizer não, mas sempre procurando o diálogo. Mas que é difícil, 209. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhe animar o filho? Que é aquela família que você sabe que o pai fez de tudo para ajudar, a mãe também,
pessoas, né, ligadas à prática do bem, tudo. E aí o filho não acompanha. Por que não acompanha? Resposta dos espíritos: não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. A pessoa tem a oportunidade de ter bons pais, mas não aproveita. Então, só a obra do tempo para essa pessoa revisar o seu equívoco. Não é assim, a Heloísa Pires, ela fala que, se pudesse, ela gostaria de ter de novo o pai, né, o Herculano Pires como pai, porque a Heloísa Pires nem sempre foi espírita, né, e o Herculano sempre respeitou o momento dela, né, depois de muito tempo que... Ela conta assim que não sabia, porque os pais dialogavam muito, né, brincavam muito, recebiam as pessoas em casa. Ela conta que ela não sabia com o que ela estava convivendo. Ela não tinha percebido, o irmão dela fala a mesma coisa, o Herculaninho. Não sabia, assim, porque para ela, nos outros lares, o que predominava era a alegria, era o diálogo, o respeito. O Herculano, então, era muito ligado à poesia, escrevia poemas para a Dona Virgínia todo domingo. Então, para a Heloísa, isso era comum. O marido dá um poema para uma esposa todo domingo, comprar flores, mas depois ela foi percebendo que não era assim, né? Então, ela tem tanta gratidão pela vida, por ter tido o professor Herculano como pai dela, que ela fica falando, brincando nos estudos dela, né? Se ela pudesse, ela gostaria... Ela sabe que a fila é grande, mas ela gostaria de ter o Herculano como pai de novo e a Dona Virgínia. Então, é assim conosco também. É igual aquele episódio da Estrada de Emaús. A Estrada de Emaús é um episódio significativo porque os discípulos não entenderam que estavam convivendo com uma pessoa muito boa, que nesse caso era Jesus. Aí depois que repartiram o pão, nossa, era Jesus. É sempre depois que a pessoa aprende. Na educação nunca é no momento. Às vezes você fala uma coisa numa turma que 10 anos depois vai dar resultado. E a nossa vaidade de professor, às vezes, quer que naquele momento todo mundo entenda o que você diz. E cada um está num ponto da evolução, num estágio evolutivo. Não é assim que acontece. Vamos lá, mais um pouquinho por causa do tempo. 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência um inferior? Resposta: não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui por causa do nosso tempo. Essa mensagem, em um Evangelho segundo o Espiritismo, talvez seja uma das mais importantes da codificação sobre o tema família, que foi dada por Santo Agostinho no capítulo 14, intitulado Honra teu pai e a tua mãe. A mensagem diz assim: de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das provações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. Então, um espírito superior está reconhecendo que é difícil. Ninguém nunca falou que seria fácil, né? Tem gente que passa pelo problema do desemprego, enfrenta, não é? Consegue dar ótimas condições materiais para a sua família, e isso não é fácil também, mas no que diz respeito à parte da convivência, das amarguras domésticas, essa pessoa sucumbe, sente dificuldade de passar por essa provação. Aí, mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, serão senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que, se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, mas por isso é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. E aí, para nós terminarmos, a definição que nós gostaríamos de trabalhar agora nesses minutos finais, ao invés de nós falarmos assim, então estamos estudando sobre a família espírita. Não, seria incorrer nos mesmos erros do passado. Nós preferimos trabalhar com o conceito de família dos novos tempos, porque se nós classificarmos esse estudo que nós estamos fazendo como um estudo que vai possibilitar uma melhor visão sobre o que seria a família espírita,
nós vamos estar fazendo a mesma coisa que fizemos no passado, dizendo, essa é a família africana, essa é a patriarcal, essa é a burguesa, essa é a sagrada católica, porque quando você vai pesquisar sobre o tema família, você percebe que tem vários tipos mesmo. Mas qual seria a grande contribuição do Espiritismo? Aproximar e não separar. E se é aproximar, seria melhor chamar, ao invés de família espírita, chamar de família dos novos tempos. Então a pergunta é, o que seria a família dos novos tempos? Uma família mais próxima dos temas espirituais. Quando a criança afirmar que está vendo um amiguinho espiritual e conversando com ele, você não achar que tudo é imaginação, de você averiguar aquilo, porque o mundo adulto acaba sufocando a abertura das crianças para o mundo invisível, que para elas é uma coisa supernatural, e nós que temos medo, que criamos isso. Não é? Uma família mais próxima do princípio da reencarnação, porque sem ele fica difícil compreender as nossas dificuldades existenciais, e o princípio da reencarnação não é propriedade apenas do Espiritismo, é da lei de Deus e vale para todos. O que vai acontecer é que as pessoas e as religiões, aos poucos, vão chegar à comprovação desse princípio, que para nós é uma coisa muito resolvida, não é? Mas a reencarnação não é propriedade do Espiritismo. Desde Platão, do Egito, de forma diferente, mesmo com a metempsicose, as pessoas acreditam na lei da reencarnação como uma possibilidade educativa de nos tornarmos pessoas melhores. Então, assim, essa família dos novos tempos, esse conceito, nós conseguimos extrair da obra de Kardec. E, analisando a obra de Kardec, nós podemos dividir essa família em 3 partes, para objetivos didáticos, tá? Então, o primeiro modelo de família seria a família carnal, formada a partir dos clãs primitivos, evoluindo nas miscigenações raciais através de inumeráveis conflitos ao longo das civilizações progressivas, na fermentação dialética do amor e do ódio. Então, se você começa a encarnar num grupo familiar, às vezes lá atrás nas comunidades primitivas, né, quando a humanidade avançou do nomadismo para o processo de sedentarização, as pessoas passam a se fixar próximas aos rios, as primeiras civilizações aparecem, então você está convivendo e está brotando automaticamente ódio e amor, não é? Esse seria o modelo A. No modelo B, nós temos a família mista, carnal e espiritual, em que os conflitos do amor e do ódio entram em processo de solução, nos reajustamentos das lutas e experiências comuns, definindo-se e ampliando-se as afinidades espirituais entre diversos grupos, absorvendo elementos de outras famílias nas coordenadas da evolução coletiva. Então, se não houve processo cósmico, de quebra de processo cósmico, é onde a maior parte da humanidade terrena se encontra, nesse modelo B, tentando resolver, aparar as arestas do amor e do ódio, né? O que foi feito no campo do desequilíbrio, é mais ou menos onde nós estamos. O que podemos fazer para nos ajustar a uma melhor convivência com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso filho, com a nossa filha. E aí, outras famílias mais evoluídas vão aparecendo e vão servindo de modelo. E tem sempre pessoas que voltam para ajudar, que é o princípio de quanto mais evoluída é a pessoa, mais ela se preocupa em voltar, em retornar para ajudar. A própria literatura mediúnica, ela nos oferece exemplos de pessoas que se preocupam em ajudar, não é? Voltam para ajudar e têm paciência de esperar o processo de maturação do próprio filho, ainda que isso possa prosseguir no plano espiritual ou até mesmo numa próxima encarnação. A paciência é uma virtude que estamos longe de compreender. Muitas vezes, quando o espírito ele é testado como mãe ou como pai e o filho não quer amadurecer, o filho não quer progredir, muitas vezes é um teste que esse espírito passa para confiar na providência divina e depois, lá no mundo espiritual, ou numa próxima encarnação, esse filho, assim como o filho pródigo, retornar à casa paterna. A nossa noção de tempo é limitada, não é quando nós queremos, é quando isso pode acontecer. E a C seria a família espiritual, resultante de todos esses processos reencarnatórios, que aglutinará os espíritos afins no plano espiritual, nas comunidades dos espíritos superiores que se dedicam ao trabalho de assistência e orientação aos tipos familiares anteriores, mesclando-as de elementos que nelas se reencarnam para modificá-las com seu exemplo de amor e dedicação ao próximo.
é necessário que uma pessoa mais madura reencarne para ajudar outros espíritos que não evoluíram. E, fechando, a família nasce do amor e dele se alimenta, uma frase do Herculano Pires, que somente através do amor, não de forma piegas, entendendo o amor como uma força que move o universo, é que poderemos nos reaproximar das pessoas que, porventura, não tenhamos afinidade. Esse é o Pestalozzi, um exemplo de educador. Ele dizia que a escola deveria ser a extensão do lar, não é? Acreditava na educação como uma proposta integral, onde você iria trabalhar ao mesmo tempo com a cabeça, com a mente, com as mãos, com aprender fazendo, aprender construindo e com o coração, não é? É a educação integral que o Pestalozzi conseguiu praticar na sua experiência mais madura no castelo de Verdun, até porque tinha sofrido muito, tinha errado. Por exemplo, na aldeia de Stans, ele ficou praticamente sozinho com a ajuda de uma governanta para cuidar de mais de 80 crianças, e num período de guerra, aquela experiência faliu, perdeu até posses da própria esposa, Ana Schultes, que era uma mulher de família rica, e muitas posses suas foram utilizadas para o trabalho educativo, para cuidar de pessoas que estavam experienciando na fase da velhice, de crianças que não tinham pais. Então, Pestalozzi foi muito importante na educação. Ele gostava muito dos alunos, das crianças, dá para perceber nessa foto. E aqui, para terminar, esses dois, Allan Kardec e Amélie Boudet, dois professores, não tiveram filhos, mas com certeza foram muito importantes para auxiliarem outros pais a educarem seus filhos. Então, é um trabalho que tem muito valor e eles merecem todo o nosso respeito e a nossa admiração pelo tempo dedicado à humanidade. Todos os dois poderiam ser famosos, poderiam ter dinheiro, então não acumularam riquezas na terra, né? Não juntaram tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas juntaram tesouros no céu. Então, foi essa a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, agradecendo demais a oportunidade de trabalho, esperando que esse estudo possa ser útil de alguma maneira, porque todos nós estamos passando pelas mesmas experiências, que possamos sair daqui mais renovados, mais dispostos, com mais esperança, para que cada um possa contribuir de alguma maneira para a harmonização do seu lar. Então, que Jesus possa abençoar essa instituição, todos os trabalhos que são realizados nela. Muito obrigado pela paciência e pelo carinho de vocês, e tenham uma boa tarde.